Vai ser o confronto do Lanterna contra o vice-lanterna. O Bangu é o último colocado com 1 ponto e o Botafogo é o penúltimo com apenas 3 pontos. Uma vitória obtida contra a equipe da Portuguesa. Depois perdeu para o Volta Redonda, para o Sampaio Corrêa e tinha perdido também na estreia para o Maricá, jogando no estádio Newton Santos. Situação do Bitelo, uma troca de farpas entre o staff do jogador e os dirigentes do Dínamo de Moscou. Primeiramente, o clube emitiu uma nota endereçada aos 20 clubes brasileiros da primeira divisão, reclamando da postura em relação à abordagem feita para contratar o atacante brasileiro. É público e notório que o Bitelo não quer ficar no futebol russo, quer voltar a atuar no Brasil, mas ele tem contrato em vigor. E não só o Botafogo, outras equipes também procuraram diretamente o staff do atleta na tentativa de fazer uma negociação. Isso não agradou aos russos, que reclamaram publicamente da postura dos clubes brasileiros e também do próprio jogador, que teria aumentado o seu prazo de férias, entre aspas, aqui no Brasil, na intenção de já acertar algum contrato. De qualquer forma, o Bitelo está voltando hoje para o futebol russo, para a Rússia, para conversar com os dirigentes do Dínamo de Moscou. Por outro lado, logo depois que saiu essa nota publicada por parte do clube russo, o staff do Bitelo também procurou a imprensa para negar esse tipo de comportamento e dizer que o jogador está apenas cumprindo aquilo que tinha sido previamente combinado entre as duas partes. De qualquer maneira, existem arestas a serem aparadas e o Botafogo espera isso de camarote, porque a primeira proposta feita envolvia aproximadamente 10 milhões de euros, só que o Botafogo de entrada, numa negociação total de 18 milhões de euros, mas o Botafogo de cara só estaria disposto a pagar 2 milhões e meio, ou seja, 1/4 do valor que os russos tinham solicitado. Como existe também o desejo do atleta de voltar ao futebol brasileiro, o Botafogo conta com isso como mais um elemento de barganha nessa negociação. É o primeiro nome tentado desde o final do ano passado para reforçar o elenco para essa temporada. Entende o clube que é o jogador que tem mais perfil para ocupar o espaço deixado pelo Luiz Henrique, mas depois dessa conversa entre o Bitelo e os seus agentes e os russos, a tendência é que as arestas sejam aparadas e o Botafogo possa avançar nessa negociação. Um outro caso envolve o zagueiro Jair, ex-jogador do Santos, agora atleta do Botafogo, que não pôde ainda ser apresentado oficialmente por questões burocráticas e também porque ele tem alguns compromissos a cumprir com a seleção sub-20 no Sul-Americano. Significa dizer, inclusive, que ele não poderá ficar à disposição do Botafogo para a Supercopa do Brasil, o jogo contra o Flamengo, no dia 2, o outro domingo, lá em Belém do Pará. O Botafogo segue muito modesto dentro do mercado do futebol nesse mês de janeiro. Apenas o Léo Link, o Jair, o Arthur já foram adquiridos, mas nenhum deles ainda foi apresentado oficialmente. Existe também uma situação acertada com o volante Wendel, mas em princípio ele só chega no meio do ano. O Botafogo tenta a antecipação da sua vinda, mas também não é uma negociação simples, porque o Zenit deseja manter o jogador até o final desta temporada, que termina em junho. Enfim, enquanto tem 12 saídas e apenas 3 entradas, o Botafogo não transmite ao seu torcedor aquela confiança em relação à manutenção da pegada alta para 2025. E o pior, ou o mais importante, digamos assim, até agora também não tem um técnico contratado. John Textor segue mapeando o mercado, segue estabelecendo parâmetros, critérios para poder fazer o que ele chama de a escolha certa, tal qual foi Arthur Jorge, que ano passado chegou, montou o Botafogo campeão da Libertadores e campeão brasileiro de 2024. Veremos como ficam esses andamentos para os próximos dias, mas o Campeonato Carioca está passando, a Supercopa está chegando e o Botafogo não está do jeito que o torcedor imaginava que poderia estar. Glaucia. Boa, Rafa. Obrigada, amigo, pelas informações. Um beijo para você, de fato, né? Um torcedor que vem empolgadíssimo com a temporada de 2024, mas vê sair grandes nomes do seu time, peças, inclusive, não só do time que a gente tem como titular, mas também ali opções e caras identificados e um Botafogo ainda se movimentando no mercado, em busca de um treinador, também nessas peças de reposição. O que o Rafa falou ali, que vocês gostaram? As arestas ainda que precisam ser aresta gigantesca. aparadas nessa negociação com o Bitelo, enfim. Sabe, Glaucia, assim, o que o torcedor Botafogo ele deve estar se perguntando é o seguinte: 2023 foi o ano do quase. Quase realmente deu certo. 2024, aí o Botafogo alcançou o lugar que trabalhou em 2023 e não conseguiu. E alcançou bem. Ganhou a Libertadores da América, num jogo espetacular, com um jogador a menos, né? A história é linda, maravilhosa. Conquistou o Campeonato Brasileiro, tá bom, veio o sucesso.
Como então a SAF vai lidar com essas situações? Porque é o seguinte, o torcedor, quando tem um investidor, é investidor, o cara não é mecenas, não vai botar o dinheiro dele, tá? Só porque acha lindo o Botafogo. É investidor. E tem outros times no grupo. Aí que mora o perigo. O torcedor quer o time dele sempre bem e tem todo o direito, tá? Tem todo o direito de querer. O torcedor não pode... não, isso agora a gente pode começar a perder porque ganhamos... Não. O torcedor, a ideia é, o meu time vai ter que ganhar todo ano, o tempo todo, embora isso não seja possível, mas ele tem que ter essa disposição. Se o resultado do sucesso do ano anterior for um desmanche no ano seguinte, e o treinador que não vem, a temporada já começou, o jogador que é vendido, um vai para a Rússia, o outro vai para jogar na França, e você vê o time se dissolvendo, você fala assim, peraí, é assim? Ganhou, tá tudo bem, no ano seguinte, como é que fica? Essa resposta ainda o torcedor não tem. Como é que fica? Não há essa ideia. Se vai ser um Botafogo com vigor como o ano passado, ou um Botafogo que vai viver um ano 2025 satisfeito com 2024. Ressacado do ano passado. Exatamente. Agora, Bitelo e outros jogadores. Gente, assinar contrato com os russos é fácil, mas cumprir o contrato é mais difícil. Realmente não é a melhor liga do mundo para jogar. Então é preciso prestar atenção antes, né, Glaucio? Depois desaparece e daí se enrola todo. Pois é, de fazer o negócio, né? De prestar atenção como que o negócio é amarrado ali, porque para sair é puxado. Eu acho que o torcedor do Botafogo, ele vive, né, hoje entre confiar muito no Textor, porque deu muito certo a maneira Textor na temporada passada, um mercado muito interessante de meio de ano, um acerto com o treinador, enfim, essa situação. E agora essa incerteza de início de temporada, né? Liberou muitos jogadores, não foi uma questão só de você não conseguir segurar as principais peças, porque o mercado é muito forte e é impossível. O Botafogo também negociou gente para dentro do futebol brasileiro. Então, reforçou o Santos, reforçou o Vasco, reforçou o Atlético Mineiro. Ele foi distribuindo também jogadores considerados importantes ali do grupo, reforçou o Cruzeiro para times brasileiros, né? Então, o torcedor, ele olha um pouco ressabiado. Pô, tá saindo tanta gente assim, gente para clubes que a gente vai competir dentro do Campeonato Brasileiro e quem que tá chegando? Então, acho que fica muito essa situação, o fato de não ter treinador. E aí você até cria essa interrogação na cabeça. Então, será que foi de fato mesmo todo um acúmulo de um ano que agora o gestor de vários outros times para além do Botafogo precisa direcionar um pouco melhor esses gastos, né? Porque talvez não seja possível o tanto de dinheiro que o Textor injetou na temporada passada para essa. Enfim, o Bitelo é uma peça interessante, eu acho que jovem ainda, foi importante no Grêmio, nas diferentes funções que ele faz de ataque ali, né? Fez, enfim, o trio ali, Cristaldo, Soares, Bitelo no Grêmio. Eu acho que o torcedor vai alinhar melhor a expectativa de quem saiu e para quem chega. E o Scouts do Botafogo merece todo o respeito, porque trabalhou tão bem ultimamente que quando você veja o que é uma grife, né? Quando as coisas funcionam, você fala assim, peraí, o que eles estão vendo ali, além daquilo que todos já conhecem. Então, isso é muito bacana, porque é um destaque dessa estrutura que montou o Textor, sem dúvida alguma. E veja como faz a diferença. Como profissionais na organização de um clube geram receitas, e receitas enormes, né? Como o Igor Jesus, lá tal, e já é um cara que vale milhões no mercado. Acho que até a confiança e paciência do torcedor, ou até, né, baixinho ainda consegue da própria cobrança que a gente poderia ter de um acelero aí no Botafogo nesse planejamento, vem muito disso. Da gente entender que esse trabalho do entorno funcionou muito bem, então, ok, sabem o que estão fazendo, né? Trabalhar. E tem muito essa questão. Pessoal, interrompendo rapidinho seu vídeo aqui, para lembrar de dar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão, o canal que mais posta horas de conteúdo sobre Botafogo na internet brasileira. Nenhum canal tem mais horas diárias de conteúdo do que nós. Nem a Botafogo TV tem. Ninguém tem. Ó, aqui a gente posta Sport TV, ESPN, Band Esporte, Record, SBT, Band, Globo, Transamérica, Placar TV, Lance TV, tudo que você pode imaginar sobre Botafogo tá aqui. Então, sem mais enrolações, lembrando de, quer ajudar o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço com muito conteúdo por dia, tem plano de membros de R$3
planos de membro de R$5, é baratinho. Tem os mais caros, mas tem 2 aqui baratinhos, valores simbólicos, que se ajuda muito o canal a manter aqui o nosso trabalho, tá bom? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O frio de Orlando, a gente vai pro calor do Rio de Janeiro. Ana Flávia Nunes dá risada, ela fala isso, mas todo o trajeto que os repórteres fazem sempre do Ion no Sport TV, na Globo lá no Rio, até os estádios, é um calor que se você não tá com o ar-condicionado ligado, os motoristas salvam a gente. Não é isso, Aninha? Primeiro, qual é a temperatura de momento? Eu tô rindo de nervoso. Eu sei. E o que o Botafogo prepara para esse final de semana? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luiz. Um abraço para você e para todo mundo que está ligado com a gente. Temperatura de momento, eu tô olhando para um relógio de rua aqui, 34 graus, mas a sensação a gente já sabe. É daquele nível. O negócio aqui é open bar de queda de pressão e eu não tô brincando não, tá? Mas, ó, vamos falar do Botafogo, né? Botafogo que está se movimentando no mercado até para repor as peças que anda perdendo, né? Até Júnior Santos, ontem à noite, postou nas redes sociais uma mensagem se despedindo, né, do clube, da torcida, ele que foi para o Atlético Mineiro. Mas então o Botafogo está se movimentando, tentando trazer jogadores. Tem como uma das prioridades o volante Marlon Gomes, revelado pelo Vasco, que está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Botafogo já tinha feito uma proposta por ele, agora fez uma nova oferta, aumentando o valor de 10 milhões de euros para 13 milhões de euros, o que dá aí mais de 80 milhões de reais na cotação atual. Agora o Botafogo aguarda uma resposta do Shakhtar. Tem aquela questão da negociação também pelo meia Bitelo, do Dinamo Moscou da Rússia, mas essa negociação esfriou, tá, gente? Porque o Botafogo fez 4 propostas, depois aceitou uma contraproposta do Dinamo Moscou, só que aí, depois de acertar o valor, os dois clubes, eles não se entenderam com relação ao valor da entrada que deveria ser paga pelo Botafogo. Então acabou que essa negociação tinha prazo para ser finalizada, o prazo acabou nessa quarta-feira e agora esfriou, parece que está mais distante, então, essa vinda do Bitelo para o Botafogo. Enquanto a diretoria tenta se movimentar no mercado, o time principal, a equipe principal está fazendo pré-temporada e a equipe que está disputando o Carioca se prepara para mais um jogo, né? No domingo, o Botafogo enfrenta o Bangu pelo Campeonato Carioca aqui no estádio Newton Santos, jogo às 6 da tarde com transmissão do canal Premier. E o Botafogo está precisando vencer para subir na tabela, atualmente é o vice-lanterna, só tem uma vitória no campeonato até agora e vem de derrota, jogando em casa na última rodada para o Volta Redonda, um resultado que acabou aumentando ainda mais a pressão em cima do Botafogo para apresentar um desempenho melhor, né? Então, o Botafogo está jogando o Carioca com um time misto, formado por garotos da base e jogadores reservas. Então, esse time que vai entrar em campo de novo pelo Carioca para tentar um bom resultado, Luiz. A torcida está aí na esperança de conseguir ver um Botafogo melhor em campo. Lembrando que o time principal joga o Carioca a partir da quarta-feira que vem no Clássico contra o Fluminense. É isso, e o Botafogo está de olho porque Flamengo venceu, Vasco venceu e Fluminense venceu nesse meio de semana também. Ana Flávia Nunes, um beijo para você, bom restante de trabalho. Tá on, assim como a Ana, como a Maria Cláudia Bonucci. Tá... Mas trazendo aqui prováveis 3 nomes, falamos muito dessa lista tríplice de treinadores do Botafogo, o canal do Medeiros e o jornalista Wellington Arruda trouxeram aí as informações de que as entrevistas foram encerradas e que 3 nomes sobraram nessa lista e os 3 nomes são portugueses. Enfim, pelo perfil traçado pelo John Textor, é possível que um dos nomes seja diferente do que eu vou trazer aqui, tá? Mas há uma possibilidade de que os 3 nomes sejam Bruno Pinheiro, Carlos Carvalhal e Vasco Matos. Há a possibilidade que seja diferente desses aqui, tá? Mas com toda certeza, pelo menos 2 dos 3 nomes estão nessa lista que eu estou trazendo para vocês. E aí eu vou falar de cada um deles e talvez qual fosse o melhor treinador para o Botafogo nesse momento, tá? Eu vou falar primeiro do Bruno Pinheiro, que é um treinador dessa nova escola portuguesa, todavia menos conhecido pelo público em geral. O Bruno Pinheiro, português, é o treinador do Gil Vicente, uma tradicional equipe portuguesa, mas equipe de meio de tabela, muitas vezes até segunda divisão, tal. O Gil Vicente, que exibe aí o nome de um grande baluarte da literatura portuguesa, né, com seus autos, alto da barca do motor fora da borda, alto da barca do inferno, enfim, seus autos famosíssimos, né, na literatura portuguesa. O Gil Vicente é um time de Portugal que está na 9ª colocação
ele não tem, vocês observam pela classificação, ele não tem uma temporada espetacular à frente do Gil Vicente, o Bruno Pinheiro, né? São 18 jogos pela Liga Portuguesa, 5 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. É até um rendimento ruim, né? Você tem mais empates, mais derrotas do que vitórias. Então, o trabalho do Bruno Pinheiro à frente do Gil Vicente não é um trabalho de falar assim, pô, é o treinador ideal para o Botafogo. Não, não é. Não é. Agora, vale dizer que o Gil Vicente é uma equipe com um dos menores orçamentos, assim como o Santa Clara, né, comandado pelo Vasco Matos, é uma das equipes com menor orçamento na Liga Portuguesa. E para uma equipe como o Gil Vicente, a 9ª colocação é até surpreendente, né? Passa longe ali da zona de rebaixamento. O Gil Vicente está a 7 jogos invicto, tá? Na Liga, contando Liga Portuguesa, Taça de Portugal. Inclusive, no último fim de semana, venceu o Porto, no jogo que ocasionou a demissão do técnico do Porto. Venceu o Porto por 3-1. O time do Bruno Pinheiro venceu o Porto por 3-1. Agora, o Bruno Pinheiro ele tem uma experiência, mesmo que curta, no futebol catar. Hoje parece que é moda, né? Parece que o cara, para ser bom, você tem que perguntar assim, mas peraí, já esteve no Catar? Não, mas peraí, que clube dos Emirados Árabes esse cara dirigiu? Parece que é uma condição sine qua non para você ser um bom treinador, né? Mas a gente já sabe o motivo pelo qual os treinadores portugueses vão para lá. Ele teve uma passagem pelo Al Sadd do Catar. Não muito boa também. O estilo de jogo do Bruno Pinheiro é o 4-1-4-1. Não é um estilo de jogo que a gente tenha visto o Botafogo atuar com frequência, mas é um estilo de jogo bem possível para aquele Botafogo de 2024 e até para esse Botafogo com as peças que vão se apresentar ao longo da temporada, né? Falei para vocês no nosso outro canal, 2 Toques, a Casa do Futebol, que o Botafogo volta a nutrir esperanças pelo Bitelo, tendo em vista que o retorno dele para Dinamo Moscou, que está fazendo pré-temporada em Doha, vai amenizar a situação chata que se fez aí, vai amolecer provavelmente também a equipe e os dirigentes do Dinamo, né? Agora, o Bruno Pinheiro pode ser um dos 3 treinadores, tá? Pode ser um dos 3. Seria, para mim, o menos capacitado para assumir o Botafogo nesse momento, tá? O mais capacitado, mesmo não tendo tido bons trabalhos nos últimos anos, é o Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal hoje é treinador do Braga. Eu me lembro quando o nome dele foi muito citado aqui no Brasil no ano passado, antes de fecharmos com o Arthur Jorge, o nome do Carlos Carvalhal era muito citado. Ele estava no Olympiacos da Grécia, né? O Carvalhal faz uma campanha normal com o Braga. Qual é a campanha normal com o Braga? 4ª colocação. Abaixo disso é uma péssima campanha. Acima disso é uma campanha de destaque. Então, Carlos Carvalhal hoje é 4º colocado. Em 18 jogos foram 10 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Agora faz um trabalho bem ruim com o Braga na Liga Europa. É o 27º colocado. Nesse novo formato, né, de Liga Europa, é apenas o 27º colocado. Então a campanha do Braga não é boa. É um treinador que já foi campeão, né, da Taça de Portugal com o Braga em 2021. É um treinador que já ganhou a Taça da Liga com Vitória de Guimarães, mas nos últimos trabalhos não tem tido grande destaque não, tá? Ele joga num sistema de 4-2-3-1. É um sistema bem comum no Botafogo que a gente viu, né? E seria, com a experiência que tem, né? Passou pelo futebol inglês, né? O Swansea, passou pelo Celta de Vigo, futebol espanhol, passou pelo futebol grego, Olympiacos, futebol turco, treinou o Besiktas, treinou um gigante português, o Sporting, né? Então, é um cara com muita bagagem, muita experiência. Mas o trabalho do Carlos Carvalhal no Braga hoje não chega nem aos pés do trabalho do Arthur Jorge quando saiu do Braga e veio para o Botafogo. O outro treinador você já conhece, a gente tem falado muito dele, né? O Vasco Matos, que tem feito uma campanha surpreendente no Campeonato Português com o modestíssimo Santa Clara, com 10 vitórias em 18 jogos, né? São 10 vitórias, 1 empate e 7 derrotas.
basicamente o Vasco Matos ou ganha ou perde. É uma campanha surpreendente, com uma equipe como Santa Clara, joga aí no sistema 3-4-3, tá? É possível jogar no 3-4-3 com as peças que o Botafogo tem hoje, seria uma alternativa. E a gente já falou bastante aqui do Vasco Matos, tá? O Vasco tem uma multa rescisória muito menor do que a do Carlos Carvalhal. E o Botafogo, trazendo o Vasco Matos, ele arrumaria um problema menor do que se tentasse trazer o Carlos Carvalhal. Já houve um problemaço lá com o Braga, né? Então o Botafogo daria início a uma guerra Rio de Janeiro-Braga, tirando o Carvalhal, mais uma vez, da equipe do norte de Portugal. Todavia, é possível. São 3 treinadores potenciais, tá, nessa lista do John Textor. Pode haver um outro treinador, cujo nome eu não sei, tá? Inclusive, uma informação que eu tive foi: Guilherme, um desses treinadores não foi citado essa temporada pela mídia. O Carlos Carvalhal não foi citado. Foi citado no ano passado. Esse ano ainda não foi citado. O nome dele está aparecendo agora, né? Agora que eu estou falando, vai aparecer com certeza, tá? Mas não estou cravando que são esses 3, mas uma grande possibilidade que pelo menos 2 dos 3 nomes sejam um desses que eu trouxe para vocês. Tá certo? Novidade no Santos? Já era sabido, mas agora o time confirma. Oficialmente anunciado Tiquinho Soares. Agora mesmo o Santos postou nas suas redes sociais o anúncio oficial da contratação do atacante. Já estava trabalhando, né? Já estava treinando com o clube, mas com o time. Também a informação é que ele viajou para Rio Claro. O Santos que enfrenta o Velo Clube nesse fim de semana pelo Campeonato Paulista, e que ele está entre os jogadores, né? Está na delegação. Ainda à espera aí de que ele apareça no BID. Até hoje às 6 da tarde ainda é possível, né? Então, acredito que o Santos também esteja nessa expectativa e até com as coisas correndo para esse sentido. 5º reforço do Santos para essa temporada. Antes, o time já anunciou os zagueiros Luizão e Zé Ivaldo, lateral Léo Godoy e o meia Tassiano. E agora, chegando também o Tiquinho, que assinou até o fim de 2027. Sempre gostei muito do futebol do Tiquinho Soares, acho um grande nome. Teve bons momentos no Botafogo, eu acho que rolou até aquela identificação também com o clube. E poderia também, para mim, ainda seguir sendo um bom reforço ali dentro do elenco do Botafogo, um bom nome, eu acho que por tudo que fez, mas o Tiquinho, na reta final, a gente sabe também as questões pessoais dele, né? Na temporada passada no Botafogo, os companheiros de equipe já falaram muito sobre isso, o rendimento dele acabou sendo prejudicado e totalmente compreensível isso também, mas acho que para o Santos um reforço importante, se tivermos aquele Tiquinho de bons momentos, Calçade. Eu acho um reforço bem interessante para o Santos, porque é preciso entender o momento do Santos e o contexto, né? O Santos é um Santos que fala em Neymar e a gente no futebol não deve duvidar de nada. Ele fala em Neymar, mas ele precisa preencher, não é só o Neymar. Claro. Ele precisa criar um time de uma outra dimensão diferente daquele que disputou a Série B. Mas o Santos precisa de receitas, de dinheiro para promover isso. O Tiquinho, esse ano passado não foi tão bom e ainda chegou o Igor Jesus aí, tomou conta da vaga, mas eu vejo o Tiquinho um jogador que pode resolver muitos problemas do Santos. Por exemplo, quando você tem um Soteldo que produz situações de gol, é preciso ter alguém, um artilheiro, alguém que marque esses gols. E o Tiquinho vem com uma experiência de jogar num time grande, de disputar a Libertadores da América, de ter tido um ano de 2023 que, apesar de tudo que aconteceu com o Botafogo, foi muito bom na vida dele. E esse é o Tiquinho que se espera no Santos. Experiência internacional dele também, né? Grandes momentos no Porto. Um bom nome para o momento do Santos, para a capacidade do Santos também de contratar. E um Santos que provavelmente vai mudar muito. Você olha para o Santos, você não consegue ter a projeção do que será o Santos em 2025. De repente, se dá uma reviravolta. O Neymar topa vir, ele consegue. E aí isso movimenta o Santos de uma forma diferente. Porque o Neymar também, para vir, não pode vir sozinho. Não. Né? Precisa ter jogadores para estar num ambiente que o faça, dê relevância para todos eles. Então, é preciso um pouquinho de calma. Até fevereiro é possível contratar.
Mas eu acho dos nomes que o Santos, né, de ida ao mercado em função de uma negociação com o Botafogo, o Santos conseguiu um bom nome e eu acho que o Tiquinho pode ter sucesso jogando com a camisa do Santos. Eu concordo, e é um bom nome justamente numa posição que os clubes buscam muito, né? Não é fácil, não. Não é fácil encontrar. O Santos acho que vai num nome muito interessante. É claro que na expectativa do Tiquinho de 2023, muito mais do que o de 2024. Mas me chama a atenção até na última coletiva do Caixinha, do Clássico, das posições que ele cita ali, né, para possíveis reforços, ele ainda insistir no centroavante, né? Então acho que talvez até na visão do próprio treinador, mais um nome ali para ou alternar com o Tiquinho ou pensando talvez também no Tiquinho de 2023, se de fato não voltar ao bom momento, principalmente daquele primeiro semestre com o Botafogo no ano retrasado, né? No ano retrasado. Mas acho que o Santos vai muito bem. Acho que vai muito bem, já integrado ao grupo. É um jogador que, além do Neymar precisar de outros nomes para acompanhar, de experiência também, né? Então acho que ele traz muito isso para um grupo. Muito bem. Bom, pessoal, meu coração não tá pronto ainda, né, para entender o Tiquinho Soares no Santos, né, mas despedidas são assim mesmo. O cara vai lá, tem que seguir o caminho dele e tomara que seja muito feliz e se torne ídolo do Santos, né? E, cara, sobre os 3 técnicos que nosso amigo Maicon do Gigante Glorioso trouxe aqui, eu confio no scout, confio principalmente no Textor. O Textor confia muito no seu feeling e ele tem acertado nos técnicos que ele escolheu. Então, pode demorar um pouquinho mais alguns dias, mas acertando nesse técnico, a tendência é que o ano seja muito bom. Porque nós tivemos um ótimo início de 23, meados, né, de 23 com o Luiz Castro, um ótimo 24 com o Arthur Jorge e, se Deus quiser, teremos um ótimo 25, seja com o Carvalhal, com o Vasco Matos, o que seja, e eu confio no scout, principalmente no Textor, que escolhe ótimos técnicos portugueses. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham curtido o conteúdo, não esqueça de sair daqui, mas antes, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Área de membros, 4 planos, plano de R$3, plano de 5, tem de 15, tem vários valores diferentes. Isso ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e continuar sendo o canal que mais posta conteúdo sobre Botafogo na internet brasileira e mundial, né? Ninguém posta tanto conteúdo sobre Botafogo quanto nós. Somar os vídeos de meia hora, 40 minutos, live de 3 horas, live de 1 hora que tem por dia, juntando tudo a 5, 6, 7 horas de conteúdo diárias aqui no canal. Então, dá uma moral pra gente, tamo junto sempre, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.